Bem-vindos à segunda parte do meu vídeo na Niveus Média. Se você não viu a primeira parte, não se preocupe, você ainda pode assistir. Mas o que veremos hoje é fortemente informado pelo que vimos da última vez. Então eu tenho que dar a vocês as notas do Cliff. Na parte 1, vimos a edição do Niveus Media Center Denali. Isso foi feito por volta de 2007 pela Niveus Media, uma startup californiana da qual quase ninguém nunca ouviu falar. E eles não duraram muito, porque acontece que muito poucas pessoas querem gastar $8.000 em um PC de home theater de médio porte, com apenas cerca de $800 de hardware nele. E é basicamente isso que é um PC Core 2 Duo. Ele tem alguns gigas de RAM, ele tem uma placa de vídeo, ok, algumas placas sintonizadoras de TV. Ele foi lançado com o Windows Vista. E é isso. Sua única função pretendida era ficar no seu gabinete AV e executar o Windows Media Center. E ele veio sem outro software especial. Agora, para deixar claro, não precisava mesmo. O Windows Media Center era um produto muito capaz, provavelmente uma das maiores vitórias da Microsoft nos 2000. Resumindo, era um pacote de software de home theater que permitia centralizar todo o seu centro de AV no seu PC. Você poderia jogar fora seu DVD player, CD player, toca-fitas, toca-discos e seu TiVo, porque o Media Center faria tudo. E em 2007, isso não era nada extraordinário. No começo, você só podia obter o Media Center como parte de uma edição especial do Windows XP, que só podia ser vendida como parte de um computador pré-montado. Mas depois que o Vista foi lançado, ele começou a ser distribuído em todos os PCs com as edições Home Premium ou Ultimate, que eram muitas delas. Talvez a maioria. E o Denali não faz nada que essas máquinas não pudessem, exceto por uma coisa. Ele não envergonha ou irrita os ricos, que eram claramente o mercado-alvo da Niveus. Os PCs do Media Center deveriam ir para o seu centro de entretenimento, mas geralmente não pareciam pertencer a esse lugar. Eles pareciam mais com, você sabe, PCs. Brinquedos de plástico como o Denali, no entanto, foram feitos à imagem de equipamentos estéreo audiofilos, algo com o qual tenho muita experiência em primeira mão porque eu costumava construir esse tipo de coisa para viver. Eu vi como esse tipo de empresa funciona e como é sua clientela. Os ricos valorizam a aparência de respeitabilidade. Então, equipamentos do tipo audiófilo têm que parecer caros. E isso definitivamente parece. É tudo feito de alumínio usinado extremamente pesado, com elementos de design sutis e logotipos gravados a laser. O painel traseiro é coberto com conectores banhados a ouro que provavelmente custam $20 Definitivamente parece à parte. O que quero dizer é que parece caro e, portanto, também parece uma farsa para a maioria de nós. Certo? Já que estamos basicamente dizendo que este é um PC barato e um gabinete de $7.000, nossos níveis de confiança não são muito altos. Certo, mas o que observei é que existem dois tipos de empresas que fabricam produtos de luxo como este. Por um lado, você tem empresas que fabricam tocadores de CD de $50.000 que alegam melhorar a qualidade do áudio digital, o que é impossível. E eles dizem que fazem isso usando cristais mágicos, então eles são obviamente mentirosos. E claro, esses cristais não funcionarão a menos que você também compre o cabo SPDF de $25.000 que eles também vendem convenientemente. E isso será, é claro, apenas um cabo comum de $1 com um revestimento plástico elaborado. Em outras palavras, eles são fraudes descaradas. Mas há empresas que fabricam alto-falantes de $50.000 que alegam fornecer frequências muito acima e abaixo da faixa de audição humana, com números de distorção tão baixos que você mal consegue medi-los. Mesmo com equipamento especial, eles também tiram vantagem do pensamento mágico das pessoas. Mas mesmo assim, eles são o que dizem ser. Eles foram projetados cuidadosamente e testados, e realmente cumprem suas promessas. Então você está comprando o melhor produto possível, mesmo que seja muito melhor do que precisa ser. E isso não é realmente uma fraude. É apenas separar um tolo de seu dinheiro. Um ato moralmente neutro. Então, quando vi essa coisa pela primeira vez, pensei que a Niveus estava na categoria 1. Mas com o passar do tempo, percebi que eles são mais como o número 2. Isso é exagerado para o que entrega, mas entrega algo de valor. A Niveus não prometeu apenas uma máquina bonita, eles também prometeram uma silenciosa. Agora, como você deve ter adivinhado pelos enormes dissipadores de calor, o Denali é resfriado passivamente. Não há ventoinhas aqui. Então você pode estacionar isso embaixo da sua televisão, usá-lo para assistir a filmes e programas de TV, e você nunca ouvirá isso. Ele tem discos giratórios dentro. Infelizmente, já que os DSTI não eram realmente uma coisa ainda. Eles infelizmente ainda são um pouco audíveis. Mas é muito melhor do que ouvir um monte de ventoinhas. Agora você pensaria que um PC de home theater sem ventoinha não era tão novo assim. Parece bem óbvio. E os HD PCs estavam surgindo em meados dos anos 2000, sendo feitos por grandes empresas como a Hewlett-Packard. Mas ninguém fez um discreto. Mesmo as máquinas totalmente personalizadas de grandes nomes ainda tinham ventiladores de turbina a jato, que todo crítico detestava. E embora fosse possível comprar coolers passivos no mercado aberto e construir uma máquina personalizada em torno de um, não havia muitos, e eles geralmente tinham uma aparência bem estranha. Quer dizer, eu teria balançado os Almans sem fazer barulho nenhum, num piscar de olhos, mas acho que ficaria deslocado na maioria das mansões.
Então a Niveus decidiu resolver isso construindo PCS com um sistema de resfriamento personalizado feito internamente. E eles fizeram um trabalho notavelmente bom. O Denali aqui tem 2 sistemas de tubos de calor completos e completamente artesanais que transportam o calor da CPU e da GPU para esses gigantescos dissipadores de calor externos, onde ele pode ser dissipado por convecção pura. É surpreendentemente simples. Não há uma única parte móvel e parece funcionar muito bem. Coloquei esta máquina à prova. Eu testei o estresse da melhor forma que pude, e tudo permaneceu em temperaturas muito razoáveis, mesmo ao fazer coisas para as quais esta máquina não foi projetada, como executar benchmarks de jogo. Isso foi algo incrível em 2005, quando apareceu em seu primeiro produto, o Media Center Rainier Edition. Mas ainda era quase único 2 anos depois, quando eles fizeram Denali. Então você pensaria que isso teria feito um grande sucesso, mas há alguns problemas com isso. Os PCIs HD geralmente eram dispositivos grandes, barulhentos e miseráveis. E a Niveus consertou o barulhento, mas não o grande ou o miserável. Essa coisa ocuparia cerca de 3 prateleiras em seu centro de áudio e vídeo. Era incrivelmente pesado e realmente custou 8 mil. Agora, o preço pode não ter sido um problema tão grande para o mercado-alvo deles, que definitivamente eram pessoas com mais dinheiro do que aromas. Mas um problema com esse mercado em particular é que eles geralmente vivem em mansões com TVs em mais de um cômodo. Agora, se você está comprando isso, é porque pretende centralizar toda a sua biblioteca de mídia. E isso não faz sentido a menos que você tenha acesso a ela de onde quer que esteja. Agora, os PCs do centro de mídia podem compartilhar suas bibliotecas, então você pode comprar apenas um Denali por TV. Mas se você acabou de desembolsar os $8 mil para colocar um desses na sua sala de estar, não vai querer desembolsar outros 8 mil pela sala de estar no segundo andar e por cada um dos seus 6 quartos, e assim por diante. Quer dizer, talvez você possa pagar, mas acho que até os estupidamente ricos teriam se recusado, certo? E dificilmente podemos culpá-los com nossos servidores Plex e nossas caixas de transmissão. Nós nunca toleraríamos algo tão idiota. Agora, se você for um pouco mais novo que eu, pode achar que isso é apenas uma conveniência moderna. Mas, na verdade, as coisas não eram como facas de pedra e peles de urso. Naquela época, como você pode pensar, o Plex em si ainda não existia, ou pelo menos o público não o tinha. Mas o projeto no qual ele foi baseado, o XBMC, que agora é conhecido como COD, já era muito popular entre os nerds. Você poderia instalá-lo em praticamente qualquer coisa com uma CPU e reproduzir mídia localmente, ou transmiti-la de um servidor como fazemos hoje em dia. Mas é claro que era muito complicado criar um código aberto, o que era ainda pior naquela época do que é agora. Então, poucos donos de mansões teriam tolerado isso. Mas, felizmente, a Microsoft forneceu uma opção melhor. Em 2004, apenas alguns anos após o lançamento do Media Center, a Microsoft produziu um padrão para fornecedores de hardware fazerem extensores de Media Center, dispositivos baratos e de baixa potência, cujo único propósito era ficar embaixo da sua TV e transmitir mídia dos... Naturalmente, eu tenho vários desses. Este é o Linksys WNX E54AG. Acho que este foi o primeiro a ser vendido em 2004. E então eu tenho um pouco mais novo, o Linksys DMA 2200, e vou explicar o porquê. Isso é breve, mas é o único que veremos hoje. Parece bem com o que você esperaria. Embora seja uma caixinha de plástico modesta, isso caberia em praticamente qualquer centro de AV, e tem toda a conectividade que você poderia pedir. Temos vídeo componente composto, ele tem áudio analógico e digital. Temos HDMI e ele tem rede com e sem fio, o que permitirá que ele se conecte novamente ao seu PC de central de mídia para acessar sua biblioteca. Agora isso funciona muito bem com o Denali aqui. Quero mostrar isso a você, mas não tenho uma placa sem fio para essa coisa. Então me dê alguns minutos, e eu vou colocar tudo isso em rede. Tudo bem, eu construí uma pequena rede doméstica modelo aqui. Eu até uso o roteador mais popular de todos os tempos para isso, o Linksys WE54G, mas isso não é só um pouco. Descobri que, por algum motivo, esses extensores de mídia não funcionam em redes modernas. Eu os testei em algumas redes gigabit, como eu, que funcionam como roteadores PF e TF-Sense, e eles simplesmente não funcionaram. Não consegui descobrir o porquê, mas os movi para esta coisa, e pronto. De qualquer forma, essa coisa está rodando vista, eu acho. Na verdade, é como o Service Pack 0. Então, vou prosseguir e iniciar o software do Media Center, embora você não precise que ele esteja em execução para que isso funcione. O Windows tem um servidor integrado, eu acho. E então, no Linksys aqui, faça a mesma coisa. Ele se conecta ao PC e inicia o software. Então, se eu não dissesse qual deles era o PC e qual era o Linksys, você não conseguiria perceber a diferença. Eles parecem praticamente idênticos. E eles são bem parecidos. Posso folhear toda a minha biblioteca aqui e visualizar tudo como se estivesse no próprio PC. Agora, como eu digo em todos os vídeos com o Windows Media Center, não quero fazer um tour completo da coisa. Então vou abrir um vídeo aqui. Tenho alguns backups legítimos de filmes que possuo nesta máquina. Isso leva alguns segundos para começar.
Acho que ele tem que armazenar em buffer mais de 100 megabits de rede. Talvez demore um pouco, mas quando estiver funcionando, funciona muito bem. Agora essa coisa, é claro, tem um controle que é modelado a partir do controle remoto padrão do Windows, MediaSend. Então usar isso é exatamente como sentar na frente do próprio PC, exceto que você pode colocar um desses em qualquer lugar da casa e sob cada TV que você possui. Como os extensores custam apenas cerca de $350, isso é realmente muito à frente de seu tempo. É como uma Apple TV ou um Roku. É uma caixa barata de baixo consumo de energia que apenas transmite mídia de um servidor, exceto que em vez de um serviço de nuvem que precisa de autenticação e outras coisas, ele simplesmente acessa seu PC. Portanto, a configuração é ainda mais direta. Você liga isso, conecta e uma caixa de diálogo aparece no seu computador imediatamente dizendo: você quer adicionar este extensor? Você clica em sim e pronto. Simplesmente funciona. Ele também não tem ventoinhas nem disco rígido, Wi-Fi integrado, e você pode ter um número indefinido deles conectado. Apenas 5 podem estar em uso ao mesmo tempo, mas você pode conectar quantos quiser. E como você também pode reproduzir mídia no PC, você poderia ter 6 televisões funcionando ao mesmo tempo a partir de uma biblioteca de mídia, por menos de $2.000 em hardware adicional. Este foi um ótimo negócio, e acho que a Nivea viu imediatamente que isso corrigiu muitos problemas com seu produto. Na verdade, eles tinham uma seção de suporte para os extensores Linksys em seu site, o que sugere que eles os revendiam aos clientes. E por que não? É uma ótima solução. O produto principal deles era enorme e inconveniente, mas seu quase silêncio e sua boa aparência o tornavam aceitável para colocar na sua sala de estar principal. Enquanto os pequenos gadgets da Linksys poderiam estender sua utilidade a todos os seus outros centros de entretenimento sem parecerem muito deslocados. Isso tudo estava muito bem até o final de 2006, quando algo terrível aconteceu. O Denali foi originalmente fornecido com a edição Media Center do Windows XP, e os extensores Linksys Media originais de 2004 funcionaram muito bem com ele. E então o Vista foi lançado e esses extensores não funcionaram mais com ele. Ele tinha uma central de mídia completamente reformulada, o que aparentemente quebrou a compatibilidade. Não consigo encontrar nenhuma explicação sobre o motivo, e por qual motivo a Microsoft não consertou isso por mais de um ano. O DMA 2200 aqui foi, acredito eu, o primeiro extensor compatível com o Vista a ser lançado, e foi lançado em meados de 2008, um ano depois. Então eu acho que a Niveus estava em uma situação difícil aqui. Eles obviamente tiveram que atualizar para o Vista. Eles não podiam continuar enviando um sistema operacional de 2002, mas não tinham extensores para enviar com ele. E sem nenhuma declaração da Microsoft sobre quando isso seria resolvido, eles podem ter estado olhando para a ruína financeira, basicamente. Então, no que eu presumo ter sido um ataque de pânico, a Niveus moveu céus e terras para fazer o que ninguém mais conseguiu. Eles trouxeram um extensor compatível com o Vista para o mercado em 2007. Este é o extensor de mídia Niveus Edge, claramente criado para combinar com seus outros produtos. Mas por todos os direitos ele nem deveria existir, porque a Niveus não tinha realmente nenhuma capacidade de design ou fabricação. O site deles alegava que eles projetaram todos os seus produtos do zero. Mas isso é só besteira de marketing. Cada componente nesta máquina é uma peça pronta para uso. É uma placa-mãe Intel, gráficos NVIDIA, e eles estão presos com alguns suportes de metal simples. É isso. Software também não estava em sua área de atuação. A pouca funcionalidade única que eles alegaram estar no Denali acabou sendo apenas uma interface para uma loja de música online condenada e um plugin de clima gratuito, ambos os quais eles apenas baixaram da internet. A Niveus projetou e construiu gabinetes e sistemas de resfriamento personalizados, mas é só isso. Não há nenhuma indicação de que eles tinham habilidades em qualquer coisa além de metalurgia. E ainda assim essa coisa está diante de nós, tangível como o inferno. A trapaça está absolutamente em andamento, mas não acho que alguém adivinharia o que é. Não se preocupe, vou prolongar. Vou enterrar a pista. Agora não há muita coisa acontecendo na frente. Temos apenas um botão liga-desliga e um receptor I. Mas se girarmos, encontramos praticamente tudo o que você esperaria de um extensor de mídia. Temos HDMI, temos vídeo componente, áudio analógico e digital. Temos alguns USBIs abaixo e, claro, um conector de rede. Mas também há um ventilador. O que é interessante porque toda a linha de produtos da Niveus era focada na ausência de ventilador. Isso é meio suspeito, mas se o conectarmos e ligarmos, ele está de fato completamente silencioso, o que você provavelmente não conseguirá dizer com esta configuração de áudio. Vou rolar com um microfone próximo para que seja certamente silencioso. Mas a questão é, este é um extensor de mídia? Bem sim, de alguma forma é. Coloquei o Denali na configuração de rede ali para economizar espaço, mas estamos conectados a ele da mesma forma que estávamos com o Linksys. E posso navegar pela minha biblioteca assim como fazíamos lá. E se eu entrar e reproduzir um vídeo, ele reproduz perfeitamente.
Então isso funciona tão bem quanto o Linksys, mas não deveria. Não havia nenhuma especificação para um extensor compatível com o Vista neste momento, e se alguém conseguiu superar essa limitação não foi a Niveus. Então, como isso é possível? Bem, você pode imaginar que eles aproveitaram sua habilidade aparente e apenas reembalaram outro PC, que este é um pequeno e horrível mini ITIS Celeron, em uma caixa especial que está apenas executando outra cópia do Vista e outra cópia do MediaCenter. E foi isso que presumi quando o vi pela primeira vez, porque honestamente o que mais poderia ser? Não há realmente nenhuma opção aqui. Tem que ser um PC. Mas você sabe que não é. Caso contrário, eu não estaria dizendo tudo isso. Então deixe-me reiniciá-lo e você verá a verdade horripilante. Seus olhos não estão enganando você. E isso não é mágica de cinema. É apenas um Xbox 360. Não há truques acontecendo lá dentro. A Niveus não descobriu como emular este console uma década antes de qualquer outra pessoa. E eles não extraíram o software e o executaram em algum outro dispositivo. Nada disso. Isso é exatamente o que parece ser. Você pode ter reconhecido isso como um controle remoto do Xbox 360. E se eu apenas acertar a joia aqui... Sim, esse é o painel do Xbox 360. Isso é, sem sombra de dúvidas, apenas um Xbox 360. E se você tiver alguma dúvida, vamos abrir agora e eu as esclarecerei. Tudo bem, eu sei que tem muita coisa acontecendo aqui. Falaremos sobre tudo isso em um momento, mas olhe bem para o quadro e você verá que falo a verdade. Este chip aqui diz literalmente Xbox 360 e o cabo de alimentação foi modificado. Mas alguém consegue reconhecer esse enorme conector de bunda? E claro, se você já abriu um 360 para modificá-lo ou tentar consertar uma GPU Red Ring, você pode dizer que esta é uma placa retirada de um console. Agora vou falar longamente sobre como isso foi feito. Exatamente o que eles fizeram e as implicações. Mas sei que 1 milhão de pessoas vão pausar o vídeo em um momento e deixar comentários perguntando o que diabos havia de errado com essas pessoas e chamando-as de todos os tipos de nomes, como fiz no meu primeiro rascunho deste roteiro. Isso certamente gera engajamento, mas não quero que vocês se sintam envergonhados daqui a 10 minutos, então falaremos sobre como eles fizeram isso em breve. Primeiro vamos falar sobre por que eles fizeram isso, porque na verdade é muito mais razoável do que parece. À primeira vista, a situação do extensor de mídia pós-vista parece bem idiota em retrospecto. Quer dizer, pense nisso. Por que a Microsoft lançaria um novo sistema operacional com um novo aplicativo de central de mídia? E então quebraria a compatibilidade com todos aqueles extensores incrivelmente úteis por um ano inteiro no processo. Eles não estavam atirando no próprio pé? Bem, parece que sim para mim, mas acho que o Xbox 360 é um fator importante aqui. O recurso que acabei de mostrar a vocês quando essa coisa estava ligada não é algo que a Niveus adicionou. Os 360 poderiam fazer isso logo no dia do lançamento. E na verdade, você pode até mesmo configurá-los para inicializar diretamente no software extensor de mídia em vez do painel. Os modelos de 2005 funcionavam com a edição XP Media Center. E quando o Vista foi lançado, a Microsoft os atualizou imediatamente. Então, não é verdade que você não podia comprar um extensor compatível com o Vista em 2007. Tinha que ser um Xbox. Agora poderíamos ficar conspiratórios aqui. Poderíamos dizer que talvez a Microsoft estivesse tentando aumentar as vendas de seu console ao se recusar a deixar qualquer outra pessoa fazer extensores. Isso é um pouco exagerado para mim, principalmente porque são partes diferentes da empresa. Isso teria aumentado os números da divisão Xbox e prejudicado outra pessoa. Então não é nada. Não é muito sensato, eu acho. Mas posso acreditar que eles simplesmente não sentiram necessidade de colocar novos extensores no mercado rapidamente, porque se um cliente quisesse um, ele poderia simplesmente comprar um Xbox. Agora, você pode pensar que é meio desprezível esperar que alguém compre um console de jogo inteiro só para ter um recurso, mas você tem que lembrar que o 360 teve um custo extremamente reduzido. Esses extensores Linksys custavam cerca de $350 NSRP, mas o Xbox 360 custava $50, a menos que isso, pelo menos se você tivesse um sistema central, o que era meio ruim para jogos, mas somos perfeitamente adequados para isso. E realmente a Microsoft estava meio que fazendo um favor a você aqui porque a experiência do usuário era um pouco melhor. Por exemplo, aqui está o extensor Linksys, o 360 modificado da Niveus e o aplicativo do Windows rodando no próprio Denali. E se rolarmos a tela em cada um deles, o Denali e o 360 parecem muito suaves. Mas o Linksys é bem mais instável. Então parece que o extensor Linksys não tem o poder para isso. E fiquei muito curioso sobre o porquê disso. Então investiguei como esses extensores funcionam e os resultados foram francamente chocantes. Como mencionei, a interface do extensor é completamente idêntica ao aplicativo Native Media Center. Isso ocorre porque eles são, de fato, o aplicativo nativo.
O que você está vendo aqui são 3 cópias do mesmo programa em execução na mesma máquina. O design da Microsoft fez com que os extensores se conectassem ao host por meio do protocolo de área de trabalho remota e executassem o aplicativo no PC. Então, quando olhamos para todos os 3, estamos literalmente vendo 3 desktops Windows executando o mesmo Easy, até que eu selecione um arquivo, momento em que ele transmite os dados para o RSP, e o áudio e o vídeo são decodificados localmente. Então é uma abordagem estranha de Team Client e híbrido, diferente de tudo o que já vi antes, mesmo dentro do ecossistema primário da Microsoft. Esta é uma solução surpreendente. Acho que entendi por que eles fizeram isso. Considere que entre o Linksys, o 360 e o PC, temos 3 arquiteturas diferentes. PowerPC 86 e provavelmente algum tipo de risco nessa coisa. Então, se a Microsoft tivesse apenas fornecido o código-fonte e feito os fornecedores portarem para seus dispositivos, sabemos o que teria acontecido. A Microsoft teria atualizado o Media Center no PC e o Linksys teria recebido essa atualização 8 meses depois, se é que teria recebido. E então talvez nunca mais. Os fornecedores não gostam de manter produtos que já venderam. Não há dinheiro nisso aqui. No entanto, o aplicativo é permanentemente atualizado. Da mesma forma, havia toneladas de plugins e complementos de terceiros para o Media Center, e nenhum deles precisava ser portado. Se funcionassem no PC, funcionariam no extensor. Então esta é uma solução brilhante, ainda que um pouco não ortogonal e tem suas desvantagens. RDP é um protocolo bem pesado. Isso está enviando um fluxo de 1080p pela rede. São muitos dados para enviar, especialmente por Wi-Fi, e então eles precisam ser descompactados, o que é um processo bastante complexo, eu acho. Este Linksys tem um SoC Broadcom de $20, então não é surpresa que ele não consiga competir com o PowerPC de 3,2 núcleos do 360. E como o Media Center era um recurso principal neste momento, posso imaginar que a Microsoft não queria que essa fosse a experiência do usuário. Talvez a Linksys tenha entregue um protótipo para certificação no final de 2006, bem antes do Vista ser lançado e rodar ainda pior do que este. Então a Microsoft disse, sabe de uma coisa, volte quando tiver algo melhor. Porque enquanto isso o 360 poderia dar o seu melhor. Agora não tenho ideia se alguma coisa disso é verdade, e quando se trata disso, é tudo cosmético de qualquer maneira. Só importa realmente quando você está navegando. A reprodução de vídeo funciona muito bem, provavelmente porque a decodificação é feita em silício dedicado. Na verdade, e ironicamente, o Linksys reproduz vídeos melhor que o 360 da Nivea. O único vídeo que consegui reproduzir foi no formato WNV, e não tenho certeza do porquê. Acho que o 360 deve suportar MPG 4 e H264, mas não consegui fazer nenhum dos dois funcionar. O Linksys, por outro lado, lida com ambos sem problemas. E a outra coisa que ele faz melhor. Ele reproduz DVDs. Esta é uma pequena tangente divertida. O DNA 2200 não foi realmente construído para ser o que é. Como tudo mais sob o guarda-chuva da Cisco, é apenas o produto de outra pessoa que eles adquiriram. Colocaram seu nome e então levaram o crédito. Ele começou em 2004 como o DP1500, um DVD player feito por uma empresa dinamarquesa chamada Kiss. Sua fama veio do fato de que ele podia reproduzir DVDs ou transmitir mídia do seu PC por meio do que eu acho que era um protocolo proprietário. Então era um pouco como uma geladeira torradeira, mas muito inovador para a época. A Cisco adquiriu a Kiss em 2005, continuou vendendo o Kiss DP 1600 por um tempo. Mas quando surgiu a necessidade de enviar um novo extensor de mídia, eles aparentemente decidiram construí-lo em cima deste produto. Então esse é um valor ainda melhor pelos seus $350. Você não está apenas comprando um extensor, você está comprando um DVD player completo. Mas por que você precisaria de um? O objetivo do Media Center não é se afastar da mídia física, ou pelo menos reproduzi-la remotamente em vez de localmente. Bem, sim, isso é verdade, mas há algumas razões pelas quais pode não ser prático. Por um lado, ripar DVDs consumia uma quantidade relativamente grande de espaço em disco na época. Mas mais importante, embora fosse tecnicamente legal, e você pudesse comprar software comercial para fazer isso, não acho que nenhuma das grandes corporações, como a Microsoft, quisesse endossá-lo. Então o Windows Media Center não oferecia nenhum recurso de ripagem de DVD. E por algum motivo você não pode reproduzir DVDs pela rede. Eu sei que disse que todas as partes do Media Center funcionam exatamente da mesma forma nos extensores, mas a única exceção é a reprodução de DVD. Mesmo se houver um disco na unidade da máquina host, um extensor não o reproduzirá, provavelmente devido a algum absurdo de DRM. Então, se você quiser assistir a um filme em uma TV que não esteja conectada ao seu PC, a Microsoft simplesmente não tinha solução para isso. Mas o DMA tinha. Você pode usar tudo que o Media Center permite que você faça pela rede, e se quiser assistir a um DVD, basta reproduzi-lo localmente. É uma ótima solução temporária.
E o mesmo que o 360 usou, porque ele também tinha um DVD player. Exceto este. Como você pode ver, não há slot para disco na frente. E isso é muito lamentável por muitas razões. E é uma decisão que não faz muito sentido para mim. Apesar do resto da coisa parecer razoável o suficiente. Quer dizer, agora deve estar claro que fez isso acontecer. Não havia extensores viáveis em 2007, nenhum no horizonte. E a Niveus não podia simplesmente dizer aos seus clientes para comprarem o Xbox 360S para preencher essa lacuna. Para começar, eles eram notoriamente barulhentos. É difícil resfriar 200 watts de hardware compactados em um espaço tão pequeno. Então, todo o 360 tinha ventoinhas ensurdecedoras que giravam se você estivesse fazendo praticamente qualquer coisa. Isso foi ignorado pela maioria dos consumidores por conta do 360 ser uma potência de entretenimento incrivelmente barata. Mas não fazia sentido a Niveus vender a você um PC envolto em 40 libras de hardware de isolamento acústico, apenas para dizer para você encher o resto da sua casa com pequenas caixas baratas com ventiladores barulhentos dentro. E o 360 tinha um forte ar de barateza. A maioria do seu mercado-alvo provavelmente teria visto essa coisa como um brinquedo embaraçoso e plástico para crianças. Perto dos estilos austeros de seus equipamentos, o Xbox parecia uma piada. Então isso realmente não era uma opção. Então eles resolveram os dois problemas da única maneira que sabiam. Eles tiraram os fãs do Xbox. E então eles fizeram o melhor que puderam para tirar o console de jogos dele também. Então vamos voltar a essa coisa e descobrir o que exatamente eles fizeram. Resumindo, esta é uma placa-mãe padrão do 360, que eles colocaram em um de seus gabinetes de Media Center. Mas você não poderia realmente chamar isso de um trabalho limpo. A placa-mãe 360 não é modular. Ela foi projetada para viver e morrer em um gabinete de plástico de encaixe personalizado. E depende desse formato exato. Então, por exemplo, os conectores para tudo, para vídeo, áudio, USB, disco rígido, energia, estão em 3 lados diferentes da placa. Então eles podem se projetar da frente, de trás e de cima do console. Agora, a Niveus não queria todas essas portas, e especialmente não nessas posições, mas não há uma maneira limpa de excluí-las. Então, em vez disso, eles montaram a placa de forma que ela flutue no meio de um gabinete superdimensionado. Então, eles anexaram cabos de extensão a todas as portas para que pudessem movê-las para onde quisessem. O USB, a rede, o vídeo, tudo ganha uma pequena extensão. Ele é então soldado a esses conectores no painel traseiro, exceto o áudio óptico, porque você não pode soldar isso. Em vez disso, eles têm apenas um cabo normal que é conectado a um acoplador na parte traseira. Isso foi necessário não apenas porque a Niveus não tinha as habilidades de fabricação para fazer um painel traseiro que se encaixasse nessa placa, mas também porque o 360 não tinha conectores comuns. Os modelos originais nem tinham HDMI. Você só pode se conectar a eles por analógico com componente composto ou EZGA, e você precisava de um desses cabos proprietários, que também forneciam os conectores de áudio analógico ou digital. Mas eles têm apenas alguns metros de comprimento. Não há uma maneira conveniente de estendê-los sem adicionar adaptadores, e eles realmente não combinam com a estética da Niveus. Então isso não foi bom. Agora, este modelo específico do 360 começou com uma versão Falcon, eu acredito, o que significa que ele tem HDMI. Eu acho que foi um dos primeiros modelos que tinha. Então eles poderiam ter estendido isso para o painel traseiro, como fizeram, e considerado bom. O problema é que em 2007 o HDMI ainda não tinha suporte universal, então eles tiveram que encontrar outra solução. Eles pegaram um desses cabos AV360 proprietários, cortaram a maior parte do seu comprimento e então conectaram os fios individuais a esses RKs de vídeo componente no painel traseiro. E então eles pegaram um cabo óptico normal e o conectaram ao adaptador na extremidade do plug AV e o conectaram ao acoplador no painel traseiro. Então eles embrulham tudo em calor, encolhem ambos para que o cabo USB de F não caia, e também porque tiveram que cortar o isolamento original para fazer a curva aqui. E eles fizeram praticamente a mesma coisa com o conector de energia. Mas os resultados são muito piores. O 360 tinha requisitos de energia bastante rígidos. Sua fonte de alimentação original produzia 12 volts a 16 amperes e meio, o que dá mais de 200 watts de energia. E além disso, ele também fornece 5 volts. Então é de alta corrente e multivoltagem. Substituí-lo teria sido uma verdadeira dor de cabeça e provavelmente não seria barato. Agora, podemos ter certeza absoluta de que a Niveus não tinha um relacionamento oficial de Owen com a Microsoft. Eles estavam apenas comprando 360 prontos na Best Buy e abrindo-os para construir estes. Mas isso significa que eles estavam recebendo uma dessas fontes de alimentação de ponta com cada um. Agora, a Microsoft teria conseguido um bom negócio com elas, já que estavam comprando-as por dezenas de milhões. Mas a Niveus não podia ignorar o dinheiro grátis que isso representava.
Agora, idealmente, eles teriam apenas colocado um soquete no painel traseiro e feito o usuário conectar a fonte normalmente. Mas o conector de energia 360 é completamente proprietário. Você não consegue um soquete que se encaixe nisso, exceto retirando-o de um 360, e ele não é para montagem em painel, de qualquer forma. Então eles teriam que fabricar uma PCB personalizada e colocar espaçadores aqui. Sim, estava fora de questão. Então eles escolheram a única saída razoável. Por alguma definição de razoável que não concordo, essa coisa usa uma fonte de alimentação de 360. Aqui embaixo deste painel. E é uma cena bem feia. É preciso muita força para tirar esses parafusos. Eles estão realmente ali. Ao remover este parafuso, quero que você observe que a borda da cabeça é prateada em vez de preta, e que ela está abrindo uma vala no metal por baixo. Esses são um pouco mais fáceis, mas também são meio tortos. Eles saem de um ângulo meio estranho. E a razão para isso é que a Niveus abriu a fonte de alimentação do 360, retirou todos os componentes eletrônicos e os colocou ali embaixo, e eles realmente não cabem. O painel está meio dobrado em volta do interior da fonte, meio que apertando-o no lugar porque não há como montá-lo. Na verdade, ele está solto aqui de outra forma. Então isso coloca esses parafusos sob toneladas de força angular. Agora essa é uma solução horrível, e me sinto bem seguro dizendo que é basicamente ilegal. O fornecimento de 360 teria sido certificado pela U e tudo mais, mas tenho certeza de que tirar o caso invalida tudo isso. E embora eles tenham deixado o papel isolante de peixe mais ou menos intacto, ele nem sequer envolve totalmente o suprimento. Então tenho certeza de que isso viola um capítulo inteiro de regulamentações elétricas, mesmo no ZEUA, o que já diz muita coisa. É claramente perigoso. E esse é um ponto que abordaremos um pouco mais tarde. Em vez de um cabo ISI, a entrada KA agora é composta apenas por esses dois fios desencapados que vão sob a placa-mãe. Provavelmente não deveria fazer isso também. E então, eles são conectados diretamente à entrada IEC. Não há isolamento, nem gerenciamento de cabos, nada. E então a saída DC está aqui embaixo. Este é o cabo original. Eles apenas cortaram a maior parte do comprimento, colocaram um pouco de termo encolhível na ponta. Eu acho para esconder a vergonha o melhor que puderam. Então eles passam a placa e ela faz outra curva bem fechada para poder conectar. E claro, a fonte de alimentação do 360 tinha uma grande pegada de plástico, e isso tornaria impossível fazer essa curva. Então eles simplesmente terminaram. Isso foi necessário porque não há espaço para os cotovelos aqui. Se não for óbvio, esse hardware realmente não se encaixa no chassi. E eu acho que é porque eles não foram feitos um para o outro. Tenho certeza de que esta caixa foi reciclada do Niveus Ranier. E tenho quase certeza de que sei o porquê. O Ranier foi um dos primeiros produtos deles. Imagino que eles ficaram muito animados com isso. Ele até conseguiu aparecer em algumas revistas impressas. Então eles provavelmente esperavam vender muito deles. Então, eles saíram e fizeram centenas de bases, placas frontais e dissipadores de calor. E então, as coisas não saíram como eles esperavam. Então eles tinham todas essas peças acumulando poeira, custo irrecuperável, elas nunca poderiam se recuperar. A Niveus era definitivamente uma empresa muito pequena. E quando você é uma pequena empresa de manufatura, há uma forte motivação para criar qualquer maneira de reutilizar coisas que você já tinha feito. Existem inúmeros exemplos disso por aí. É apenas um fato da vida nesta parte da indústria. Então a Niveus deveria ter medido 360 com todos os cabos conectados, e então feito uma caixa que fosse funda o suficiente para acomodá-lo com espaço de sobra. Mas eu acho que eles estavam fazendo essa coisa sob grande pressão. Eu não acho que eles realmente queriam fazer isso, e eles certamente não queriam gastar ainda mais dinheiro para fazê-lo. Então eles apenas reutilizaram peças que já tinham e que não serviam. E isso realmente serve. A ideia geral do que estamos vendo aqui. Este é basicamente um daqueles trabalhos de hack que você vê no Reddit, onde alguém afirma ter modificado o case de um console de jogo. Mas, diferentemente dos PCs, os consoles não são projetados para serem colocados em gabinetes diferentes. Então, com raras exceções, sempre acaba sendo esse tipo de coisa, as peças originais apenas flutuando dentro de um chassi que não se encaixa nelas. Com muito espaço de ar e todas as conexões simplesmente mal feitas. Não é ótimo, mas é como tem que ser feito. Todo mod que você verá vai se parecer muito com isso. Mas a parte que não é assunto típico de postagens em fóruns é o sistema de refrigeração. Quando eu abri essa coisa pela primeira vez, pensei, que diabos é isso? Mas tomei a decisão muito sábia, em retrospecto, de analisar primeiro seu equivalente, o Denali, já que afinal era apenas um PC normal, então foi mais fácil entender o que fizeram com ele. A solução na borda não é diferente. Parece mais estranho se você não está acostumado a olhar dentro de um 360 como um auxiliar de ensino. Tem um desmontado aqui para que possamos ver exatamente o que eles mudaram.
Retire o drive. Precisaremos disso mais tarde, com certeza. A CPU e a GPU ficam sob esses dois dissipadores de calor, e eu realmente presumi que o maior aqui com uma placa de base de cobre, e o tubo de calor seria a GPU, já que... Você sabe. Imaginei que era de lá que vinha a maior parte do calor. Mas aparentemente não. Essa é a CPU. E o chip gráfico fica sob esse cara de alumínio de perfil baixo muito modesto aqui. Ambos, no entanto, são resfriados por esses dois ventiladores notoriamente barulhentos através desse duto de plástico. Agora, a Niveus deletou tudo isso e substituiu por um sistema de tubo de calor. Os dissipadores de calor foram substituídos por essas torres de cobre. Cada um é montado a partir de vários slugs. O de baixo é preso à matriz com este suporte aqui embaixo. E os outros tiveram ranhuras usinadas neles para que pudessem prender ao redor dos tubos de calor. A pilha inteira é mantida unida com esses dois parafusos aqui, e é basicamente isso. Os tubos envolvem a parte externa aqui, e então esses pequenos blocos de alumínio usinados prendem aos dissipadores de calor. E é só isso. Os chips esquentam. O calor flui pelas torres para os canos e depois para os dissipadores de calor. E pronto, você tem um Washbox 360 resfriado passivamente. Agora, essa é uma conquista muito legal por si só. Eu já vi alguns mods de 360 resfriados a líquido antes, mas nunca um totalmente passivo. E eu, provavelmente porque a única maneira de fazer isso é com tubos de calor. E essas parecem ser tecnologias bem exóticas. Mas o que eu aprendi é que elas realmente não são. Quer dizer, elas não são algo que você pode fazer na sua garagem, pelo menos não do zero. Os canos em si são muito sofisticados. Eles são tubos de cobre com uma superfície interna ranhurada ou um tipo de espuma como metal sinterizado dentro, ambos chamados de pavio. E estes têm que ser feitos em escala industrial, porque uma vez formados o tubo, ele é preenchido com um fluido de trabalho e hermeticamente fechado. E com base no que li, isso acontece sob vácuo ou durante a fervura do fluido. Então é bem complicado. Mas o princípio de funcionamento é simples. Quando você aquece uma extremidade do tubo, o fluido vaporiza, viaja para a extremidade fria e condensa, depositando seu calor, que então se acopla ao dissipador de calor ao redor. O fluido de trabalho, agora líquido, é então absorvido pelo pavio, que o transporta de volta para a extremidade quente por meio de ação capilar. E o processo se repete. É como um compressor de ar condicionado autoalimentado. Então, eu sempre presumi que eles tinham que ser feitos e preenchidos em sua forma final. Então você teria que ir até uma fábrica e fazer um pedido personalizado com uma quantidade mínima de tipo 5.000. E esse tipo de investimento é muito perigoso para uma empresa pequena. O pedido mínimo pode ser maior do que você jamais usará. E se você cometer um erro, você terá as curvas um pouco erradas. Você tem que descartar toda a corrida, e isso pode literalmente levá-lo à falência da noite para o dia. Então eu não entendi como a Niveus tinha acesso a essa tecnologia. Bem, acontece que, embora os canos em si sejam difíceis de fazer, eles não são difíceis de usar. Você poderia simplesmente ir a um site e comprá-los. Então eu fiz. Este é um tubo de calor de pavio ranhurado de 4 por 300 milímetros. Ele usa água pura como fluido de trabalho, então não há produtos químicos perigosos envolvidos. E me custou US$ 12,76 da McMaster-Carr. Acabei de pedir no meu computador. Eu escolhi este pequeno como um experimento, mas eles os vendem em tamanhos muito maiores. Acho que até este tamanho. E até onde eu sei, eles não são tão diferentes do que você encontraria em um PC, dissipador de calor. Na verdade, eles até vendem os planos. Então, eu acho que se você quisesse fazer algum hack selvagem em um laptop que exigisse uma mudança na solução de resfriamento, é razoável que você pudesse construir um sistema de tubo de calor totalmente novo do zero na sua mesa de cozinha. Tudo o que você precisa é de um gabarito de dobra. É muito parecido com um dobrador de linha de freio para um cardeal. E então você pode aparentemente moldá-lo em qualquer formato que desejar. Agora, a ferramenta custa o $300, então não comprei uma. Mas você sabe, é só um cano. Você pode simplesmente dobrá-lo. Então eu acho que você pode se safar fazendo isso apenas à mão. E até mesmo esse cano minúsculo é bem capaz. Eu testei apenas colocando uma ponta em água quase fervente, e alguns segundos depois, a outra ponta estava quente o suficiente para cortar um cubo de gelo. Isso com um cano minúsculo e diferenças de temperatura relativamente baixas. Eu tenho certeza de que os canos maiores que a Niveus usou moveriam muito mais calor muito mais rápido. Então, eu não tinha nenhuma razão real para pensar que isso não funcionaria, exceto que não parece muito bem feito. Quer dizer, não tive problemas em comprar a configuração no Denali, com todos os tubos com acabamento espelhado, que pareciam coisas que a Nvidia usaria. Mas aqui, não sei o que aconteceu. Eles parecem terríveis. Eles estão todos crus e oxidados. Eles não são exatamente retos, mesmo quando parecem como deveriam ser. Eles têm arranhões visíveis de ferramentas. Há marcas de caneta hidrográfica, provavelmente identificando onde as dobras precisavam ser feitas, mas eles não se preocuparam em remover. E o cano realmente cedeu em alguns pontos. Então, ou eles o dobraram muito apressadamente, ou não se preocuparam em desembolsar pela ferramenta adequada. E os reasers de calor são feitos apenas de barras de cobre bruto. Eles ainda são revestidos com acabamento laminado. Eles não foram polidos ou escovados. Eles mal quebraram a borda superior, então é meio afiado. E tem graxa térmica grudada em tudo. Parece meia boca amador e é bem isso.
mas isso não afeta muito o funcionamento. Quando olhei pela primeira vez, não achei que fosse funcionar e fiquei agradavelmente surpreso. Eu usei essa máquina por alguns dias. Eu a monitoro periodicamente com minha câmera infravermelha e tudo pareceu bem para mim. Os dissipadores de calor e as braçadeiras atingiram cerca de 93 graus Fahrenheit, cerca de 34 graus Celsius com a tampa aberta e com ela nos dissipadores. Eventualmente atingiram cerca de 112 graus Fahrenheit ou 44 graus Celsius. Isso é completamente razoável. Não posso dizer quais eram as temperaturas reais do corante, mas imagino que se não fossem bem nominais, a coisa teria desligado sozinha. Então tudo isso parece funcionar. Apesar de ser algo que parece ter sido construído na garagem de alguém com uma fresadora de carga portuária em um sonho. Então é tudo muito impressionante, mas acho que houve alguns desafios ao longo do caminho. Por exemplo, os 3 ventiladores sugerem que o resfriamento passivo não funcionou como eles esperavam. As outras máquinas deles eram completamente sem ventoinha, e tenho certeza de que eles queriam fazer o mesmo aqui. Mas acho que sei por que não fizeram. Recentemente converti meu PC de estúdio para resfriamento passivo porque estava fazendo muito barulho durante as filmagens, e uma coisa que aprendi é que isso nem sempre é necessariamente possível. Quero dizer, você pode sair e comprar um cooler do tamanho de uma bola de basquete da Noctua, e ele resfriará sua CPU por convecção, mas sua placa-mãe tem outros componentes, como chipset e reguladores de voltagem, que podem nem ter dissipadores de calor, mas ainda são projetados com a expectativa de que haja algum fluxo de ar. Então, se você tirar todos os ventiladores do seu PC, suas VRMs provavelmente torrarão sozinhas, mesmo que sua CPU esteja fria como um pepino. É um pouco chato, mas não é tão ruim quanto parece porque você não precisa de muito fluxo de ar. Você pode obter ventiladores que rodam nativamente em rotações muito baixas e desacelerá-los ainda mais com resistores até que fiquem praticamente silenciosos. E sua máquina provavelmente funcionará muito bem, desde que haja apenas uma leve brisa. E foi isso que a Niveus fez aqui. Esses ventiladores são especiais de uma empresa chamada T-Lens. Eles aparentemente ainda existem, embora eu admita que nunca ouvi falar deles. Eles são da linha Extrema Pro Kit e foram projetados ostensivamente desde o início para serem o mais silenciosos possível. Isso não é tão raro hoje em dia, mas eu não sabia que alguém fazia isso em 2007. Eles afirmam produzir apenas 14 decibéis a 1.700 revoluções por minuto, o que é impressionante considerando que os ventiladores silenciosos da Noctua só podem reivindicar 18. Niveus então os desacelerou ainda mais usando um truque consagrado pelo tempo. Os ventiladores são classificados para 12 volts, mas estão sendo alimentados por 5, o que reduz a velocidade em mais de 50%. Então, eles provavelmente estão rodando a 800 revoluções por minuto, talvez menos, e como resultado, são praticamente silenciosos. Mas eu me pergunto se a subtensão tem algo a ver com o motivo pelo qual o ventilador na parte de trás não está mais funcionando, e os que funcionam não estão movimentando muito ar. Mas novamente não acho que eles precisem. Eu verifiquei isso com minha câmera infravermelha, e muitas das peças da placa-mãe ficam bem quentes. Mas como nenhuma delas tinha resfriamento ativo ou dissipadores de calor para começar, imagino que eles estejam felizes, com qualquer quantidade de fluxo de ar. Melhor do que nada. E elas ainda funcionam depois de funcionar por muitas horas assim. Então acho que funcionou. Exceto pelo ventilador número 3. Isso é um mistério. Não sou engenheiro térmico, mas nunca vi um ventilador no meio de um espaço aéreo antes. Ele não está empurrando ou puxando para dentro ou para fora do gabinete. Ele não tem saídas de ar externas. É meio que no meio. A única coisa que pode estar soprando são os tubos de calor, e não acho que isso faça sentido. Então, tudo que tenho aqui são suposições. Mas suspeito que a Niveus construiu isso com apenas 2 ventiladores, montou meia dúzia de unidades, colocou-as na bancada de queima, e um dia depois, todas começaram a superaquecer. Porque, depois que você coloca a tampa, as 2 metades do interior ficam praticamente isoladas. Os tubos de calor e os risers isolam o espaço interno, então não há muita razão para o ar conseguir se bombear daqui para cá. Então, provavelmente formou apenas uma coluna estreita entre os 2 ventiladores. E este lado da placa ficou ali cozinhando em seu próprio calor residual. Eu também acho que a Niveus produziu essa coisa em um estado permanente de pane. Essas coisas não são realmente um produto. Elas são uma solução para um imenita. Então, a única coisa que importaria é entregá-los aos seus clientes o mais rápido possível. Eles não tiveram tempo para redesenhar o painel traseiro ou fabricar dutos internos. Então tentaram simplesmente colocar uma terceira ventoinha ali para agitar o ar. E esperançosamente forçá-lo entre as 2 metades do gabinete. E quando digo preso, quero dizer literalmente, isto é realmente preso com 3 tiras de fita dupla face. Agora, obviamente, a solução certa era fabricar um suporte, mas não havia tempo para isso. Então eles simplesmente colocaram uma coisa lá, deixaram funcionar por um dia e, quando nada explodiu, eles suspiraram de alívio, fizeram a mesma coisa com o resto das máquinas e começaram a colocar as tampas. Agora, para o crédito deles, eles devem ter escolhido uma fita muito boa, porque ela ainda está lá 17 anos depois. E eu tentei puxar isso, mas não consigo fazer isso com nenhuma força razoável, como se o plástico estivesse dobrando. Ok. Ainda assim, essa não é a maneira certa de fazer, e não é a única coisa que eles fizeram pela metade.
Você vê essa coisa aqui, essa placa que está meio que balançando solta aqui? Essa é uma placa de painel frontal 360. Se olharmos na parte frontal do console, você tem um botão liga-desliga com uma luz no meio. E então há 4 LEDs ao redor dele que mostram o status do sistema. E se olharmos sem o acabamento, você pode ver que essa é uma pequena placa-filha aqui. E ela tem uma pequena lente sobre ela. Então, há o botão, a luz de energia e, em seguida, há os 4 LEDs. Agora, a Niveus não tinha utilidade para esta placa, mas eles não conseguiram se livrar dela porque o 360 não tem botão liga-desliga nem conectores de LED. Então, o único lugar para acessar esses sinais é aqui. Se dermos uma olhada na placa na Niveus, você pode ver o que eles fizeram. Eles simplesmente soldaram fios diretamente ao botão de energia e a um trilho onde o LED de energia fica acessível. Mas então não havia onde montar essa placa porque ela se conecta a essa estrutura de aço externa, da qual eles se livraram para encaixar essa coisa aqui. Então a coisa certa a fazer era fazer um pequeno suporte personalizado para ela. Mas, novamente, eles não estavam dispostos ou não podiam fazer isso. Então, eles simplesmente não fizeram nada. Eles simplesmente têm isso conectado à placa e ele fica balançando assim por design, aparentemente. Na verdade, quando eu peguei essa coisa e abri, descobri que essa placa tinha caído e estava apenas batendo por dentro. Agora, há muitos problemas aqui. Até esse ponto, a máquina parecia bem absurda, mas compreensível. Isso, por outro lado, é simplesmente estranho. Quer dizer, eles tiveram que soldar essas almofadas. Não há solução melhor. Mas os fios que eles usaram são claramente apenas algum lixo que eles tinham por aí. Eles são como calibre 22. Você não deveria soldar fios a uma base de montagem de superfície para começar, mas se você for, não deveria ser tão pesado. Se esta máquina vibrar ou simplesmente for colocada no chão bruscamente, eles podem simplesmente se soltar dos pads. Agora o fio de LED está um pouco melhor. Quer dizer, ele está meio que flutuando em uma poça de solda ali. Mas pelo menos não está em um pad de montagem de superfície, certo? Ainda assim, todas elas devem ser mais leves e devem ser coladas. Eu posso entender não construir um suporte personalizado para a placa, mas por que não colá-lo no lugar como qualquer outra pessoa faria? Se você abrir, sabe, uma peça de $500 mil de tipo equipamento de controle de processo, você verá que os componentes grandes foram presos no lugar com silicone. E, quer dizer, é barato bem. Custa tipo $4. Tipo, vamos lá. Eles também tiveram que substituir o sensor I. Ele foi soldado originalmente aqui. Esses 4 fios vão para o do painel frontal agora. E isso não é tão ruim. Quero dizer, esses são furos passantes, então é improvável que saiam. O último truque aqui. Por outro lado, esse é honestamente irritante. Este pequeno fio branco aqui que é soldado a um pino em um cabeçalho. Isso me irrita por 2 motivos. Para começar, é uma junta muito difícil de fazer à mão. Então há um risco enorme de obter uma junta de solda fria. Ela eventualmente se soltará, ou um fio de fio se separará do feixe e se conectará a um pino vizinho. Mas mais importante é um cabeçalho. A maneira correta de usá-lo é usar apenas um plug. E pode ter sido difícil encontrar um plug correspondente. Esse é um conector meio estranho, mas eu sei com certeza que eles tinham um, porque esse é o conector de energia e controle do DVD-ROM. Finalmente voltamos ao meu ponto. Como você pode ver, o ED realmente não tem uma unidade óptica. Mas como todo 360 veio com um, podemos ter certeza de que a Niveus o tirou e jogou fora. Isso significa que eles poderiam ter ficado com o cabo que veio com ele, em vez de jogá-lo fora e ter uma conexão muito melhor. Mas isso é uma preocupação menor do que o fato de eles terem jogado fora o DVD-ROM, o que é algo realmente nojento de se fazer com o 360. Este é o drive do meu Xbox de peças, e você pode ver que é bem personalizado. Parece quase um drive de PC no começo, mas é bem menor. Ele não tem um botão no painel frontal, entre outras coisas. E se olharmos na parte de trás, o conector de dados parece um SATA normal. Mas então o conector de energia é essa coisa estranha? Esse conector carrega não apenas energia, mas também vários sinais de controle. Há um que permite que o 360 diga ao drive para abrir ou fechar, e outro que permite que o drive diga ao 360 se ele está aberto ou fechado. Então, se você simplesmente desconectar esta unidade e tentar usar a máquina, ela agirá como se a gaveta estivesse aberta o tempo todo. Não sei exatamente quais problemas isso causa, mas tenho certeza de que ela reclamaria periodicamente sobre isso na tela. Então a Niveus soldou um fio do terra ao pino de porta aberta que suprime esse erro. Você tem que fazer isso. Se você estiver excluindo a unidade óptica, é a única solução. Mas isso é porque o 360 assume que tem uma unidade o tempo todo. Não há como dizer que você removeu isso porque não faz sentido algum. Metade do valor do 360 estava no DVD. Romney, quero dizer, vamos ser realistas. Como um console de jogo é 95% do valor.
Já que a maioria dos jogos só pode ser jogada em disco neste momento, o Xbox Live Arcade existia, mas aqueles jogos eram todos minúsculos naquela época. Como os 360 não tinham todos discos rígidos, você não podia baixar, sabe, Halo 3, até os jogos sob demanda serem lançados em 2010. A Niveus nunca pretendeu que isso fosse usado para jogos. Eles o venderam apenas como um extensor de mídia. E se você estiver curioso, não, nenhum dos materiais publicados deles jamais admitiu que era um Xbox. Eles de fato o configuraram para inicializar diretamente no software do Media Center. Então, embora fosse impossível esconder o que era isso, eles ainda o venderam como algo que era útil apenas para reproduzir mídia de seus outros produtos. Isso era mentira, mas o tipo que é comum e aceito neste mercado, a perda da capacidade de jogo, não importava nem um pouco para a Niveus. Eu entendo, mas eles perderam a reprodução de DVD no processo e eu não entendo isso. Como eu expliquei antes, o DVD player integrado do 300 e do 60 resolveu um grande problema com o produto extensor e a Niveus optou por simplesmente jogar essa solução no lixo. Eu não entendo. Quer dizer, admito que teria sido um pouco difícil encaixar isso aqui. Há espaço suficiente no gabinete, mas é claro que o ventilador número 3 está no caminho, então eles teriam que colocá-lo em outro lugar. Mas tenho certeza de que eles poderiam ter feito funcionar e também teriam que fazer algum trabalho para montá-lo e adaptar a gaveta ao painel frontal. Mas é tudo factível. E versões anteriores do Ranier pareciam ter gavetas carregando o CD-ROM. Então acho que eles estavam quase lá. Eles poderiam ter conseguido e simplesmente não conseguiram. E eu não sei porquê. Quer dizer, talvez só porque eles estavam com pressa de colocar essa coisa em produção. Mas de qualquer forma, o resultado é um 360 que foi lobotomizado. Quer dizer, esse era um dispositivo com muitas funções e eles deletaram a maioria delas. Isso é um trabalho de hack no sentido mais puro. Eles removeram a maioria do que dava identidade a esse dispositivo. Mas como o software é imutável, ele não sabe que isso aconteceu. Se você ligar esta máquina, ela liga e diz que é um Xbox. Se você apertar o botão Xbox, você pode ir ao menu, e ele perguntará qual jogo você quer jogar, ou se você quer conectar o Xbox Live. Ele ainda acha que é um console de jogos. Ele não sabe o que foi feito com ele, e eu odeio muito isso. Então eu suspeito que a Niveus estava com muita pressa para deixar essas coisas prontas, e há algumas outras indicações de que o processo de desenvolvimento foi um pouco apressado. Há muito pouca informação sobre essas coisas online, você mal consegue provar que elas existem. Mas o site consolemods.org tem fotos de outro exemplar pertencente a uma empresa de aluguel. E o deles parece ter um encolhimento térmico no conector de energia interno, enquanto o meu não. Agora o conector parece estar bem isolado de qualquer maneira. Mas podemos presumir que quando eles estavam decidindo como fazer tudo isso, alguém disse: "Ei, deveríamos colocar plástico termoencolhível em todos os plugs." Parecia uma boa ideia. Mas então eles estavam com muita pressa, ou as coisas estavam tão caóticas que nem todo mundo foi orientado a fazer isso. Ou eles ficaram sem psiquiatra e estavam tão quebrados que não tinham dinheiro para comprar mais. Ou alguém simplesmente esqueceu e o produto passou despercebido porque não tinha controle de qualidade. Em uma pequena empresa de manufatura, você geralmente não faz nada que não seja absolutamente necessário, ou emprega alguém que não seja absolutamente necessário. E você frequentemente faz as coisas sem pensar muito sobre o processo ou anotar nada, ou planejar com antecedência. E isso geralmente leva a problemas inesperados. Por exemplo, suspeito que se eles tivessem realmente projetado a solução térmica, se ela tivesse sido examinada por um engenheiro, eles não precisariam desse terceiro ventilador. Na verdade, parece-me que apenas trocar esses canos para que subam por aqui, em vez de ali, poderia ter resolvido o problema por si só. Ou pelo menos eles poderiam ter percebido que precisavam do terceiro ventilador antes do tempo e feito os suportes. Mas em vez disso, provavelmente foi adicionado às pressas quando o produto começou a morrer. E talvez até mesmo depois que eles foram até o cliente e falharam no campo. Algo que já via acontecer, e não estou aqui inovando ao dizer que pânico e pressa geram esquecimento e erros. Mas a pior coisa que você pode esquecer quando está com pressa é a segurança. E parece que isso também aconteceu. Deixe-me pegar o velho testador de continuidade aqui. Você ouviu isso? Você provavelmente consegue ouvir isso. Esta é a aba de aterramento na entrada IEC. Isso se conecta ao aterramento no cabo de alimentação. E se tocarmos aqui, isso está conectado. Mas se tocarmos no chassi... Sim, entanto. Agora, antes de deixar um comentário, sim, eu sei que o 360 só usava um cabo de 2 pinos sem aterramento. Mas isso é porque é um bloco de energia. É duplamente isolado. Você não pode levar choque porque é de plástico. Este, por outro lado, é um chassi de metal e você coloca 110 volts diretamente nele. Então ele precisa ser aterrado. E isso nem está mencionando isso. Eles também removeram o isolamento da fonte de alimentação e o enfiaram sob uma tampa de metal condutora que está presa a tudo isso.
O risco deste chassi ficar energizado é enorme. Essa coisa é uma armadilha mortal. E a verdadeira vergonha é que eles claramente sabiam melhor. Eu até acho que eles pretendiam fazer melhor. O símbolo de aterramento estampado na parte inferior do chassi sugere que eles sabiam que ele precisava ser aterrado. E não há nenhum poste de aterramento real ali para fazer isso. Mas acho que sei o porquê disso. Se verificarmos a continuidade entre quaisquer partes do chassi, tudo o que você esperaria que estivesse conectado está. E podemos verificar entre a aba na entrada e a caixa. E isso também está conectado. Então o aterramento chega a milímetros do chassi. Mas ainda mais perto, na verdade, porque se verificarmos entre o gabinete e os parafusos, eles também estão conectados. Mas o parafuso e o gabinete não estão. Você consegue ver o que aconteceu aqui? Eu consigo, porque a mesma coisa aconteceu onde eu trabalhava e foi tão inesperado para mim quanto acho que foi para eles. Veja, este painel traseiro é de alumínio, que normalmente é muito condutivo, mas é preto porque foi anodizado, o que geralmente torna o alumínio não condutivo. Se tocarmos em qualquer uma das partes pretas deste chassi, nada conduz. Mas se cuidadosamente enfiarmos as sondas nos furos dos parafusos, onde a anodização foi desgastada pelos parafusos de aço duro, eles conduzem. Eu acho que a Niveus acreditava que o aterramento se conectaria ao chassi através do parafuso de montagem na entrada. Então eles não se preocuparam em adicionar um fio terra dedicado. Agora, não acho que essa seja uma boa maneira de fazer as coisas. Mesmo que o parafuso esteja aterrado, você deve ter um fio saindo da aba, firmemente parafusado em algo. Mas em teoria isso deveria funcionar. E acho que funcionou durante a prototipagem. Veja, quando você está em pré-produção em algo assim, geralmente não tem as peças finalizadas. Não faz sentido desperdiçar dinheiro tendo coisas anodizadas e escovadas e outras coisas quando você pode acabar mudando o design e jogando-as fora. Então o protótipo teria sido metal puro, sem anodização. Quando eles parafusaram o conector IEC, eles podem ter descoberto que ele estava perfeitamente bem aterrado. Então, eles finalizaram o design, eles tinham o gabinete anodizado e se esqueceram de testá-lo novamente. Como eu disse, isso realmente aconteceu no meu antigo emprego. Nós construímos uma série de amplificadores com conectores que foram feitos para aterrar através do painel traseiro. Mas descobrimos que a anodização interferia nisso. Então tivemos que adicionar uma etapa ao processo de montagem onde cada painel foi brunido por dentro com uma roda de arame para levá-lo até o metal puro. Parecia uma merda, mas estava por dentro e era necessário. Então fizemos isso. E no nosso caso, esses eram apenas sinais. Não foi um problema de segurança porque não havia alta voltagem envolvida. Nós nunca teríamos tentado isso com o aterramento do chassi. E na minha opinião, a Niveus também não deveria ter feito isso. É legal que o parafuso do gabinete esteja aterrado. É como um pequeno backup, caso seu aterramento real seja danificado ou algo assim. Mas você realmente não deveria confiar nisso se me perguntar. E acho que isso mostra o porquê. Mas eu posso ver como eles podem ter cometido esse erro inocentemente. Provavelmente não havia ninguém cujo trabalho fosse dizer: bem, você verificou todas essas coisas novamente em uma unidade finalizada? Muito menos ei, cara. Isso pode funcionar, mas não é a maneira certa de fazer isso. Em uma empresa pequena, geralmente não há supervisão, nenhuma hierarquia real. E essas coisas podem simplesmente acontecer. O que você sabe ilustra um problema em administrar um negócio dessa maneira. Quando se trata de voltagens que podem matar, atenção aos detalhes e experiência não são opcionais. Você não pode simplesmente improvisar. O fato de eles terem 120 volts entrando nesta caixa significava que eles deveriam ter chamado dar uma olhada. E eles claramente não fizeram. E para ser completamente franco, é por isso que me preocupo em usar qualquer produto elétrico feito por um amador. Você realmente não tem ideia do que está acontecendo lá dentro. Agora eu deveria dizer. Mencionei o conceito de protótipo, e você pode estar se perguntando se é isso que estamos falando. Ele perdoaria muito disso se não fosse realmente algo que eles teriam enviado a um cliente. É um pensamento legal, mas não acho que seja verdade. Para começar, eu o encontrei aqui em Washington, junto com o Denali. Posso imaginar encontrar um protótipo mais perto da casa de Niveus, na Califórnia, mas não acho que um ex-funcionário tenha carregado esses dois objetos pesados. É inúteis, até aqui. Além disso, a outra unidade que encontrei online parece ter todos os mesmos problemas. Talvez nós dois tenhamos protótipos, mas acho que se fosse esse o caso, os externos não estariam completamente finalizados. Estaria faltando anodização ou serigrafia. Mas estes parecem produtos acabados para mim, e eu sei que a borda chegou à produção porque há postagens no fórum de pessoas que os possuíam. Eu até encontrei um estudo de caso de um instalador de EAV que disse que eles instalaram vários. Então eu realmente acho que eles os venderam nessas condições para os clientes, e isso é bem lamentável. Mas também não é terrivelmente surpreendente. Eu especulei longamente sobre como era a Niveus Media como empresa, com base na minha experiência de vida e em um setor similar. E no que eu pude extrair dos pedaços de informações publicadas e da maneira como seus produtos foram construídos. Meu palpite era que eles eram incrivelmente pequenos. A página do CEO no LinkedIn afirma que eles tinham algo como 15 ou 20 funcionários. Mas eu acho que ou inflacionaram esse número,
ou que se aplicava a alguma encarnação posterior da empresa. Há alguma indicação de que depois que eles desistiram do mercado de consumo, eles se voltaram para algum tipo de coisa B2B por um tempo antes de falir. Mas tenho certeza de que a empresa que fez isso não tinha mais do que 5 pessoas. E acontece que estou certo. Após publicar o primeiro vídeo, fui contatado por um ex-funcionário chamado Mukunda. Ele trabalhava principalmente remotamente, criando software para outro produto deles, então não tinha muito conhecimento em primeira mão, mas tinha o suficiente. Mukunda diz que visitou o escritório da Nivea para ajudar a obter a imagem do Windows para seu primeiro produto de Media Center. E foi exatamente o que imaginei. Tudo foi feito em uma oficina mecânica local. A Nibius tinha apenas um pequeno escritório com uma bancada de trabalho e algumas mesas, e era isso. Havia cerca de 2 ou 3 funcionários além dos cofundadores, e a coisa toda foi ideia de um cara que tinha conexões na Intel para ajudá-los a obter algum capital inicial. Então eles realmente eram tão pequenos, mas eles pareciam incrivelmente ambiciosos. Seu portfólio de produtos era gigantesco, dado seu tamanho. Eles estavam ostensivamente produzindo várias variantes do Media Center, Rainier e Denali. Denali Limited Edition, uma máquina ainda maior e mais cara chamada Cat2, 2 servidores de Media Center de montagem rack, o Edge, e finalmente, um servidor de arquivos de rede autônomo e uma biblioteca de DVD que eles chamaram de Ice Vault. Bem, eu não sei muito sobre a maioria desses produtos, mas o cofre de gelo é extremamente engraçado porque, até onde eu sei, é um produto que eles praticamente roubaram. Aparentemente, era uma biblioteca de DVD de 200 discos que se conectaria a um PC via FireWire e poderia ser expandida para uma capacidade de quase 1000 discos por encadeamento de várias unidades. É um arquivo de energia. Eu analisei um desses em um vídeo há um tempo. É um equipamento muito bacana. Ele tem um carrossel enorme dentro que comporta 200 discos e pode carregá-los automaticamente em 2 DVD-ROMs separados. E este aplicativo de gerenciamento bacana e sofisticado. É muito legal, mas quase ninguém tinha um motivo para ter um. Tenho certeza de que eles não venderam tantos, e o mercado não poderia ter suportado mais de um fabricante. Com certeza, o outro produto parecido, o Sony XL, Washington, definitivamente apenas um arquivo de energia renomeado. E se você olhar para a parte de trás de todas as 3 unidades, é óbvio que o cofre de gelo também é exatamente a mesma caixa. Mas enquanto a Sony teria um acordo Owen com a Powerfile, a Niveus provavelmente não tinha. O número deles que eles teriam vendido por ano não poderia ser mais do que 5. E você não pode ir até uma corporação e dizer: "Ei, sabe aquela coisa que você vende para a Sony? Gostaríamos de um palete desses com o nosso nome neles em vez do seu?" Não toda semana. Queremos dizer uma vez na vida. Tenho certeza de que a Niveus acabou de ir à Best Buy. Comprou algum Sony XL1 da prateleira, usou acetona para tirar as letras da parte de trás e fez uma serigrafia com seu próprio nome. Já vi isso ser feito antes. É perfeitamente legal. Não há necessariamente nada de errado nisso. É estranho, cara. Quero dizer que o arquivo de energia custou US$ 1.500 e o ICVol custou US$ 1.500. Qual era o objetivo? Agora, o servidor de armazenamento, por outro lado, parece um pouco mais legítimo. Era basicamente um servidor doméstico fino em um gabinete estilo AV, com uma placa-mãe via EPIA e um array RAID de 4 discos. Eles rodavam até 3 terabytes. Eles custavam pelo menos US$ 3.000 e não eram resfriados passivamente. Então é basicamente um servidor doméstico extremamente caro. E este era parte do trabalho de Mukundo. Então ele pode confirmar que era um servidor doméstico superfaturado. Mas para seu crédito, o NAS doméstico era apenas um produto naquela época. Então estava um pouco à frente da curva. O software em que ele estava trabalhando teria oferecido uma interface de gerenciamento da web e um aplicativo personalizado do Windows para agendar backups, o que o tornaria um produto bastante decente se realmente tivesse acontecido. Até onde você pode perceber, a empresa simplesmente ficou sem dinheiro neste momento porque eles pararam de pagar a ele ou retornar suas ligações, e pronto. Mas se isso não tivesse acontecido, seu próximo projeto teria sido um aplicativo para smartphone que usaria uma VPN para transmitir vídeos e outras mídias do seu servidor doméstico. Então, basicamente, o Plex como o usamos agora, antes que alguém o fizesse dessa forma. Isso era algo realmente ambicioso. A crença de Mukunda é que as pessoas que começaram a empresa realmente acreditavam que poderiam entregar tudo isso, e francamente eu também. Como mencionei anteriormente, quando escrevi este roteiro pela primeira vez, especialmente a parte 2, eu o chamei de fraude. Não consegui ver nenhuma explicação para a borda, a não ser que eles queriam um extensor com o nome deles. Mas então testei o Denali. Descobri que funcionava muito bem e pesquisei mais, e descobri que não havia praticamente nada parecido na época. Então percebi que era um produto legítimo. E mais tarde descobri que quando o Edge foi lançado, não havia extensores que funcionassem com Vista, o que o tornava o único extensor de mídia sem ventoinha que você poderia comprar. E de repente meu desprezo simplesmente se transformou em fumaça. Essa empresa estava fazendo algumas coisas bobas, mas não acho que eles tinham furto em seus corações. Niveus claramente não eram fraudes. Na verdade, eles podem ter vendido apenas para os ricos podres por necessidade. Suas margens eram provavelmente miseráveis, sem nenhuma maneira de derrubá-los a não ser obter um grande investimento e entrar em produção em massa a todo vapor. Realmente não havia muito que pudessem fazer a respeito. E infelizmente isso também não deu certo.
Mesmo os ricos não estavam dispostos a acreditar neles o suficiente para fazer o sonho acontecer. Isso quase poderia fazer você pensar que nosso sistema econômico não favorece a inovação ou empreendedores esforçados com ideias inteligentes e inovadoras para contribuir com a sociedade. Não pode ser isso. Tipo, ok, acho que a Niveus merecia mais sucesso do que viu, e eles teriam conseguido se não tivessem sido julgados tão duramente pelo mercado. Mas não estou alheio. Eles não teriam durado mais do que mais 1 ou 2 anos de qualquer maneira. Como a década de 2010 alterou completamente a maneira como usamos computadores e consumimos mídia, não havia como contornar isso em 2020. Em retrospecto, a Niveus estava condenada desde o início, e eles realmente não podiam saber disso. Eles provavelmente imaginaram que poderiam monopolizar o mercado de PCs para home theater, que em 2004 parecia que seria lucrativo. Eles não poderiam ter previsto, no entanto, que os HTTPS nunca atingiriam o tipo de popularidade doméstica que os Streamboxes alcançariam mais tarde, nem que a Microsoft os torpedearia ao adicionar o Media Center ao segundo nível mais baixo de seu sistema operacional, em 2006. Esses dois fatores provavelmente levaram o HTPC desenvolvido especificamente a se tornar uma nota de rodapé em vez de um fenômeno duradouro. Considerando que a Apple TV original foi lançada no início de 2017, eu diria que a ideia de centros de mídia dedicados já estava escrita na parede antes mesmo que o Edge existisse. Além disso, porque os HTPCs nunca atingiram o tipo de popularidade entre mercados que coisas como a Apple TV mais tarde atingiriam. Eu suspeito que a maioria das pessoas que queriam um extensor eram em algum grau nerds de computador. E uma das coisas que definem os nerds é a disposição de comprometer muito o conforto para obter mais de nossos eletrônicos. Então eu imagino que a maioria dos proprietários de extensores ficaram perfeitamente felizes em comprar um 360 Overland House, qualquer outro produto, o barulho do ventilador que se dane. Porque o preço era muito baixo e os recursos extras eram muito ricos. Como geralmente acontece quando competimos com megacorporações, a Nive nunca teve chance contra um dispositivo de $300 que também rodava videogames. E isso é meio triste porque seus produtos eram todos de um gênero que praticamente não pode mais existir. Quer dizer, já era difícil em 2006 vender a alguém a ideia de um computador em um case feito à mão, muito menos um console de jogos em um case feito à mão. Já estávamos acostumados com a compactação e o peso leve da chapa estampada e do plástico moldado por injeção. Então era difícil justificar algo feito inteiramente com habilidades de oficina de metal de garagem e sem técnicas de produção em massa. Mas pelo menos por um breve momento, eles conseguiram inventar algum tipo de vantagem para justificar isso. É praticamente impossível fazer isso agora. Não há valor que você possa realmente adicionar a um PC ou virtualmente qualquer outra classe de eletrônicos com esse tipo de técnicas artesanais da indústria caseira. Então eu não acho que você poderia vender nada que fosse construído assim hoje em dia. Quero dizer, além de um amplificador de áudio realmente. Então a maior parte da história da Niveus fala por si, eu sinto, exceto por uma pergunta que continua me incomodando. Por que eles excluíram o DVD-ROM da borda? Como eu disse, é possível que eles simplesmente não tenham conseguido descobrir como integrá-lo rápido o suficiente, mas é um recurso tão grande e uma perda tão grande. Eu me pergunto se eles tiveram que fazer isso. Veja, eu disse que o sistema de resfriamento passivo funciona até onde eu posso dizer, mas isso não é muito porque tudo que eu posso testar é a reprodução de vídeo. Presumivelmente, há silício embutido fazendo toda a decodificação. E em qualquer caso, isso não é uma tarefa tão desafiadora para esta era. Então eu duvido que eu tenha conseguido esse hardware em qualquer lugar, perto do TDP máximo, sem jogar jogos nessa coisa. Eu não tenho ideia de como ele funcionaria sob carga total. E é difícil fazer isso acontecer sem unidade óptica, sem disco rígido e a máquina ainda usando o firmware Blades. Eu sei que várias pessoas provavelmente ficaram furiosas com isso antes. Se você não sabe, Blades era o firmware que veio no Xbox 360 original. Até onde eu sei, ele não tem vantagem sobre as atualizações posteriores que eles fizeram na interface do usuário. Mas as pessoas simplesmente o adoram pelo fator nostalgia. E se eu atualizasse publicamente um Xbox Blades, as pessoas enviariam assassinos para minha casa. Mas é discutível de qualquer maneira porque em 2007, o serviço de jogos sob demanda para permitir que você comprasse jogos de varejo em tamanho real online não existia. Então, na época, não havia literalmente nenhuma maneira de jogar jogos nessa coisa. E talvez esse fosse o ponto. Talvez a Nibius tenha descoberto que o sistema de resfriamento não era adequado em carga total. Lembre-se de que o 360 era famoso por suas térmicas ruins. Ficou tão quente que a placa-mãe chegou a flexionar embaixo dos chips. E depois de ciclos térmicos suficientes, ele poderia realmente quebrar as bolas de solda sob a GPU para fora da placa. Seu 360 então produziria o anel vermelho da morte. Um padrão distinto de LEDs que praticamente significava que ele havia se transformado em uma abóbora. Agora, ouvi vários relatos sobre se a Microsoft realmente consertou isso completamente, mas certamente era um fato da vida. Em 2007, ele poderia atacar a qualquer momento. Então, se eu fosse a Niveus, não gostaria de pensar no adolescente de um cliente descobrindo que seu pai comprou uma caixa do Xbox em um sobretudo, pedindo aos amigos que trouxessem jogos para jogar nele e recebendo uma ligação furiosa no dia seguinte, quando ele não ligasse. Então, talvez isso tenha sido um ato de autopreservação. Mas mesmo assim não consigo me livrar da sensação de que foi um excesso de cautela,
porque o sistema de resfriamento dessa coisa parece mais do que competente. Esses tubos de calor são os maiores que já vi. Eles são quase tão grandes quanto meu mindinho. E eu tenho mãos grandes. Parece que eles podem mover uma tonelada de calor. E como ambos os conjuntos de tubos são presos em ambos os risers, a CPU e a GPU têm acesso à capacidade total de resfriamento. Agora eu não sei nada sobre nada, mas isso parece que pode dissipar todos os 200 watts. Isso me faz pensar, a Niveus fez um cooler que poderia domar um 360 em plena capacidade sem nenhum ruído de ventoinha. Isso seria realmente notável. E esse é um tópico que talvez eu retome em um vídeo futuro, mas acho que este já está longo o suficiente. Eu sei que foi uma chatice, o que posso dizer? Senti que havia muito contexto necessário. Quer dizer, quantas pessoas se lembram que os extensores de central de mídia existiam? Eu certamente não lembrava. Tenho certeza de que me estendi um pouco mais do que algumas pessoas prefeririam, mas se você é uma das pessoas que precisava de todas essas informações para entender a história toda, de nada. Obrigado por ficar por aqui. Se você é novo no canal, considere se inscrever para que eu saiba que você gosta desse tipo de coisa. Se você quiser descobrir quando novos vídeos forem enviados, talvez ative as notificações. Mas se você realmente gostou disso, considere me apoiar no Patreon como essas pessoas estão fazendo. Eu absolutamente não conseguiria fazer o que faço sem o apoio deles. Eles pagam minhas contas, compram minhas compras, colocam gasolina no meu carro e pagam o aluguel desse estúdio. Mas eles também me ajudam a comprar coisas estranhas como essa, nas quais eu não poderia arriscar de outra forma. Pode não resultar em nada interessante. Muitas vezes não resulta. Acho que neste caso resultou. Então, quero agradecer a todos os meus apoiadores por acreditarem em mim e tornarem tudo isso possível. Sou incrivelmente grato a todos eles e a todos os outros. Obrigado por assistir.